A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria poder chegar no último trimestre de 2024, na última lição deste trimestre, na lição de número 13, que conclui todo esse trimestre e conclui todo o ano de 2024. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também agradecer a sua audiência, a sua assistência ao nosso canal, aos gráficos que colocamos nos grupos e pelos irmãos estarem utilizando, comentando, divulgando, compartilhando. Tá bom, meus irmãos? Que bênção de Deus. O Senhor nos dá essa oportunidade. E nós chegamos então na lição de número 13, 29 de dezembro de 2024, concluindo com as promessas de Deus são infalíveis. São infalíveis. O texto óleo nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Está lá em Números capítulo 23, versículo 19, tá bom? A verdade prática nos diz: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus, na sua palavra, sempre cumpre um propósito. As palavras de Deus, a infalibilidade de Deus está relacionada com a sua palavra, que tem um propósito, que tem um objetivo e ela não muda, né? As palavras de Deus não mudam. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso gráfico de esboço, que os irmãos sempre estão acompanhando, né? Primeiro ponto, Deus é infalível. O segundo ponto, ele fala sobre que Deus não mente nem se arrepende, vamos falar sobre isso. E também o terceiro ponto que fala que das infalíveis promessas de Deus, tá bom, meus irmãos? Bênção do Senhor esta lição. E já vamos iniciar no próximo domingo, né? Passando esse domingo no outro, já vamos iniciar uma nova lição e que Deus nos dê graça para estar aqui com vocês e vocês também nos acompanhando. Irmãos, palavra-chave é infabilidade, ou seja, qualidade daquilo que é infalível, daquilo que não falha. Essa infabilidade está relacionada, portanto, com um dos atributos de Deus. São os atributos incomunicáveis, aqueles atributos que os homens não têm uma participação plena neles ou não têm participação nenhuma. Existem coisas que são inerentes a Deus e que só Deus é quem pode ter essas coisas, né? Esses atributos. Por exemplo, a infabilidade é um atributo de Deus porque diz que ele não falha. Mas você sabe que nós falhamos, todos nós falhamos. Há até alguém aí que queira dizer que existe uma tal infabilidade papal, né? Mas isso não é verdadeiro, porque todo homem é falho. Deus é que não falha nunca, tá bom? Então, eu gostaria de mostrar um pequeno diagrama, você vai ver aí. Esse diagrama relaciona algumas desses atributos de Deus, tá bom? Para falar da infabilidade de Deus, ou seja, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, envelhecerão, mudarão, mas o Criador não. Né? Isso é muito importante, porque inclusive a própria ciência atesta sobre algumas dessas coisas. Né? A criação ou parte da criação está se deteriorando. Né? Então, para mostrar que de fato essas coisas vão passar. E também combina com o que Jesus falou. Você lembra que Jesus falou? É como se Jesus tivesse dito para os discípulos: olhem para o céu, olhem para a terra. Esse céu e essa terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Né? Então, isso é muito importante. Irmãos, esse diagrama fala de Deus e da sua palavra. Por que isso? Porque eu sempre tenho dito aqui, né, que a palavra de Deus, por isso que dizemos palavra de Deus, a palavra
ela tem uma ligação direta com o Deus Todo-Poderoso, né? Por isso que ele zela, ele cuida da sua palavra para fazer cumprir. Ou seja, Deus é, de fato, um Deus de palavra, um Deus que cumpre, um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus de promessas, tá? E então esses atributos fazem parte dessa palavra de Deus, né? Quando está falando de infalibilidade, está dizendo que Deus não falha. E Deus faz isso através da sua palavra, ou seja, ele comunica, ele fala, ele verbaliza, ele profetiza sobre o que vai acontecer, né? Nós vamos mostrar daqui a pouco um gráfico, um diagrama também, inclusive está na Teologia Sistemática de Wayne Grudem, que fala sobre isso, né? Sobre a imutabilidade de Deus, que é também um outro atributo de Deus que está aqui. Então, Deus não pode falhar, portanto, se ele não pode falhar, ele também não pode errar. Então, assim como é a sua palavra, porque, como eu estava dizendo para os irmãos, a palavra de Deus, meus irmãos, é a extensão do próprio Deus. Ele fala daquilo que é próprio. A palavra de Deus, por isso que isso é algo que nós, mortais, não conseguimos entender da sua plenitude. A minha palavra, a sua palavra, não tem vida em si mesmo. Eu não posso ordenar para que uma coisa se crie só com minha palavra. Porém, Deus, quando disse haja, então houve mesmo. Porque a palavra dele tem vida, carrega vida em si mesmo. Isso é muito importante, meus irmãos, para a gente entender. Ah, uma das coisas que eu tenho dito, às vezes quando nós damos palestras nas igrejas, é que não existe nas igrejas evangélicas, e é isso que às vezes os nossos irmãos católicos não entendem, não existe nas igrejas evangélicas imagens de nenhum santo, nem de Deus. Nós não acreditamos naquela representação lá, né, que tem aquela imagem da criação, um Deus, como se fosse um velho de barba branca, criando o homem. Nós não acreditamos nesse tipo de representação artística. E olha que eu gosto da arte, né? Eu sou do ramo da arte. Mas isso não condiz com a realidade, porque Deus não é dessa forma. Agora, se tem uma forma, e é aqui que é o ponto disso que eu estou falando, se tem uma forma de Deus se manifestar, é através da sua palavra. E é por isso que ele vai velar, cuidar, zelar da sua palavra para fazê-la cumprir. Então, nesse sentido, ela é infalível porque ela carrega, digamos assim, a essência do próprio Deus. Assim como ela também é inerrante. Ela não pode errar. Há pessoas que acham erros na Bíblia, não é? Mas a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra, porque ela carrega esse atributo de Deus. Do mesmo jeito que assim como Deus é imutável, sua palavra também é imutável, ela não pode mudar, tá? Deus não pode mudar. Então, a palavra de Deus, sempre nós temos que ter esta ideia na nossa mente. Quando Deus faz uma promessa, as suas promessas se cumprem, porque Ele cuida, Ele zela da sua palavra para fazê-la cumprir. Então, nesse sentido, ela vai ser infalível. Há uma expressão aqui, não é, que diz, bem-aventurado seja o Senhor que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo que disse, nenhuma só palavra caiu das suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Está lá em 1 Reis 8:56, mas há outras expressões, há outros, em outros locais na Bíblia, também há essa mesma expressão para dizer que a palavra de Deus não cai. Ou seja, a nossa palavra, meus irmãos, embora a gente possa dizer, eu sou um homem de palavra, eu procuro cumprir com as minhas palavras.
mas elas falham. Em algum momento eu vou marcar um compromisso com alguém e por alguma imprevisibilidade da vida eu não vou poder estar. Então eu falhei. Eu vou falhar em algum momento. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não cai. A palavra de Deus não falha. Nenhuma das suas palavras podem falhar. Por quê? Porque carregam a essência do próprio Deus. Se a palavra de Deus caísse, se a palavra de Deus falhasse, então nós não teríamos nenhuma razão, nenhum motivo para acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. Tá bom, irmãos? Então, isso é importantíssimo nós entendermos. Vamos lá para o tópico 2, né? O tópico 2. O tópico 2 fala o seguinte: Deus não mente nem se arrepende. Tá? Ah, então diz aqui que Deus não mente, Números 23, 19. Deus não mente e nem se arrepende. Claro que há toda uma polêmica aqui por algumas passagens e nós vamos estudar elas aqui, não é? Então, aqui esse texto fala de Balaão e Balaão, ele diz que recebeu um mandato para abençoar, porque esse mandado que ele recebeu não poderia ser revogado, porque ele sabe que Deus não mente, que Deus não se arrepende. Agora, a pergunta que fica aqui é o seguinte, porque depois nós vamos ver que Gênesis 6 diz lá que Deus se arrependeu de ter criado o homem, tá? Antes disso, de nós entrarmos diretamente, meus irmãos, nesse ponto, a gente precisa lembrar de um outro atributo de Deus chamado onisciência, que também é um atributo incomunicável. Por quê? Porque ninguém nessa terra é onisciente. Nenhum de nós sabemos todas as coisas. Conhecemos todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Então ele é onisciente, né? O diagrama de Gruden, que vamos mostrar daqui a pouco, ele trata sobre isso. O Deus que conhece todas as coisas. Mas a questão aqui é o seguinte: se Deus, como é que um Deus que é onisciente poderia se arrepender, por exemplo? Porque se ele conhece todas as coisas, se ele conhece passado, presente, futuro, então não tem por que Deus se arrepender, não é? Já que ele sabe do que vai acontecer, já que o passado, o presente e o futuro são vistos por Deus, e é o que vamos mostrar no diagrama, numa mesma ótica. Eu, você, todos nós conseguimos ver passado, estamos visualizando o presente, presenciando as coisas aqui, mas não podemos ver o que vai acontecer no futuro. O que nós temos é a palavra de Deus predita sobre o que vai acontecer. Na realidade, se falarmos do passado, como naquela era, naquela época, dos patriarcas, dos reis, dos profetas que foram instrumentos de Deus, eles profetizaram coisas que iriam acontecer no futuro. E muitos viram o cumprimento dessas promessas. Né? O próprio Jesus disse para os discípulos: muitos queriam ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Então, isso é importante. Como é que um Deus, voltando para a pergunta, como é que um Deus onisciente poderia se arrepender? Se fosse o caso, se Deus pudesse se arrepender mesmo, como a gente acha, então ele não seria onisciente. Ou seja, Deus teria sido pego de surpresa. E como vocês sabem, Deus não pode ser pego de surpresa por ninguém. Tá, irmãos? Então é importante nós entendermos isso. Aí voltamos aqui para esse ponto. Deus se arrependeu, no caso aqui que diz que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Meus irmãos, essa expressão aqui tão somente faz parte
daquele aspecto da teologia que, inclusive, o nosso comentarista cita aqui, né, que é o antropopatismo, ou seja, emoções humanas que são atribuídas a Deus. Do mesmo jeito que tem o outro atributo de Deus, que se relaciona com as aparências de Deus. Antropomorfismo, né? Forma. Então, há alguns textos que mostram como se Deus fosse igual a nós. Então, por exemplo, tem textos que falam da face de Deus, o rosto de Deus, dos olhos de Deus, das pálpebras de Deus, dos ouvidos, da boca, das narinas, dos lábios, da língua, do braço, da mão, do dedo, do coração, dos pés. Quando a gente lê esses versículos, a gente quer colocar na nossa mente, quer desenhar na nossa mente que Deus é dessa forma. Mas Deus não é dessa forma, meus irmãos. Isso aqui é só uma maneira, uma expressão de linguagem para dizer ou para tentar aproximar o homem de Deus. Aproximar Deus do homem, melhor dizendo. Né? Torná-lo mais próximo de nós. Para a gente entender que, por exemplo, Deus tem uma face, que Deus conversa, que Deus, não é, porque fala da boca, que Deus ouve, mas não quer dizer que a forma de Deus é igual a nossa. A mesma coisa se aplica para o antropopatismo. Então, Deus se arrepende não do jeito que a gente imagina. Porque o meu e o seu arrependimento está por uma coisa que nós não sabemos, que fugiu ao nosso controle. Por exemplo, você fez uma negociação, comprou um objeto, comprou um carro, depois houve um problema sério naquele carro, bateu o motor, digamos assim. Então você se arrependeu de ter comprado aquele carro, por causa daquela fatalidade que aconteceu. Isso é o arrependimento humano. Se arrepender de alguma coisa que aconteceu. Ou se arrepender de alguma coisa que nós fizemos. Porque nesse caso também se aplica. Afinal de contas, nós estamos falando, né, do negócio. Alguém fez um negócio e se arrependeu daquele negócio. Porque não foi um negócio bem feito. Então isso pode acontecer, não é? Pode acontecer. Com Deus, não. Com Deus, não. Quando a gente diz que nós nos arrependemos, porque foi algo que nós fizemos, mas não sabíamos do resultado. Aí nós nos arrependemos. Mas Deus não, porque Deus não é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa. Quando Deus criou o homem, ele sabia que o homem ia pecar. É claro, meus irmãos. Porque o plano de Deus incluía isso daí, inclusive. Incluía o pecado do homem. O plano da salvação incluía o pecado do homem. Se não, não precisaria existir plano da salvação. Mas Deus fez o plano da salvação já porque ele sabia que o homem ia pecar. Então, Deus se arrependeu nesse sentido, de pesar no coração. Pesou-lhe o coração. Foi penoso, foi pesaroso. O arrependimento de Deus, meus irmãos, na Bíblia, pode ser mais classificado como uma tristeza de Deus. Essa é a realidade. Então Deus se entristeceu por ter criado o homem, ou por ter não criado o homem. Vamos corrigir isso aqui. Por ter visto a sua criação pecar. Então, mas isso não quer dizer que Deus falhou, que Deus errou, que Deus hesitou ou alguma coisa desse tipo, tá? Simplesmente que pesou-lhe o coração. Uma tristeza.
de ter visto a sua criação entrar por esse caminho aí do pecado, não é? Meus amados, vamos lá para o último ponto, o ponto 3. Vocês viram que nós estamos tentando fazer um vídeo mais curto, né? Objetivo. Eu acredito que isso deve agradar os irmãos, já que a maioria realmente não gosta de vídeos muito longos. Então vamos lá. Tópico 3, as infalíveis promessas de Deus. Eu estava dizendo aqui para os irmãos que Deus faz os seus planos e os planos de Deus estão baseados nas suas promessas. Então há uma relação, sabe, muito grande das promessas e dos planos de Deus. Deus faz os planos baseados nas promessas, ou faz as promessas baseadas nos seus planos. Ele tem um plano de salvação, e esse plano de salvação, então, ele vai fazer as promessas, porque as promessas é que vão dar, meus irmãos, o direcionamento do plano. As promessas é que vão dar o mapa do plano. Por exemplo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que Deus está dizendo? Que por causa do pecado haveria inimizade entre a linhagem boa dos filhos de Deus com a linhagem maligna dos filhos do diabo. Atenção, não os filhos literais, mas filhos no sentido de fazer a vontade de. A Bíblia diz que Caim era filho do diabo. Isso a gente tem que dizer porque tem seitas aí que insistem em dizer que Caim era filho biológico do diabo. Tá, irmãos? E não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. É filhos no sentido de herdeiro, de fazer, de herdar o mal. Né? Mas Deus já tinha dito o que é que ia acontecer. Dessa descendência da serpente faria guerra contra a descendência da mulher. Só que um descendente da mulher nasceria para pisar, para barrar, para, sabe, bloquear a ação maligna, o mal intrínseco ali no diabo contra a raça humana. Ou seja, o Salvador viria do descendente da mulher. Né? E aí você tem João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No tempo certo veio Jesus, Deus tinha feito a promessa, o plano dele estava desenhado, estava bem estruturado, e Jesus cumpriu isso. É por isso que nós cremos na conclusão de todas as coisas. É por isso que nós cremos no Cristo que volta, que retorna para concluir realmente o plano de Deus, tá, meus irmãos? Uma coisa que a gente precisa entender é que dentro do plano de Deus, e aqui chegou então o momento, né, de citar, de mostrar esse diagrama de Gruden, quando ele fala sobre isso, né? Ou seja, eu vou ler um trecho aqui para a gente comentar, né? Está na página 119. Podemos imaginar a relação de Deus com o tempo como desse diagrama aí que vocês estão vendo. Ele pretende mostrar que Deus criou o tempo e dele é Senhor, ou seja, Deus é Senhor do tempo. Portanto, ele pode ver todos os eventos do tempo com igual realismo e simultaneamente, que eu acho importante a gente dizer isso aqui. Por que simultaneamente? Porque nós não podemos ver. Eu estou vendo o tempo na história se cumprindo agora. Quando nós estamos falando aqui, milhares de eventos estão acontecendo no mundo todo. Nós vamos saber de alguns deles pelos documentários, pelos jornais, os noticiários. Mas Deus, ele já sabia que eles iam acontecer. Assim como Deus sabe de outros que vão acontecer. Então, olha que coisa interessante. Esse diagrama, ele antecipa
essa discussão, pois indica que Deus conhece todos os eventos do futuro, mesmo o futuro eterno, que é infinitamente distante. Ou seja, aquele futuro, porque nós não sabemos quando todas as coisas vão ser concluídas, quando tudo se concluir, o futuro, por exemplo, está predito no Apocalipse, mas Deus sabe, né? E é muito interessante, meus irmãos, esse texto de Isaías 45, 21. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há ninguém além de mim. Ou seja, ele diz também que eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que vai acontecer. Então veja, olha, Deus criou todas as coisas, deu início ao tempo, não é? E aí aconteceu tudo aquilo na criação, como nós sabemos, eu falei para os irmãos, no tempo certo veio Cristo, e aí nós temos aqui agora o tempo de hoje, 2024, já passando quase para 2025. Não sabemos quando Cristo virá, mas sabemos que haverá um juízo final, um trono branco, que haverá a descida da Nova Jerusalém, e aí esse símbolo da eternidade, porque depois nós vamos entrar na eternidade. Interessante, meus irmãos, isso, não é? Porque nós podemos ver essas coisas apenas pelo que está nas profecias. E isso por si só é um motivo excelente, é um motivo assim inerrante para a gente acreditar nas profecias bíblicas. Por quê? Porque elas se cumprem. Elas se cumpriram no passado, as promessas de Deus, as palavras de Deus, e elas vão se cumprir no futuro. Porque elas se cumpriram no passado, é a prova cabal de que irá se cumprir no futuro. E isso por quê? Porque Deus anuncia o fim desde o início. Você consegue entender isso? Você consegue explicar isso na sua plenitude? Eu não consigo explicar. As palavras somem da nossa mente, porque a gente não consegue. Como é que a gente vai explicar que Deus fala de coisas que vai acontecer que nós não temos domínio sobre isso? Mas Ele sabe. Por quê? Porque nada foge ao seu alcance. Meus irmãos, baseado nisso, o que é que nos resta? Nos resta ter essa esperança na promessa de Deus que é infalível. Ou seja, eu e você podemos confiar inteiramente em Deus, porque as suas promessas são infalíveis e Ele fará com que todas as coisas que Ele anunciou se cumpram. Olha, inclusive na sua vida, inclusive na minha vida, eu preciso me agarrar a isto, porque as promessas de Deus que Ele fez para mim vão se cumprir. Meus irmãos, eu quero desejar a todos vocês um Natal abençoado, um final de ano abençoado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e continue conosco compartilhando esses materiais para a glória e honra do nome de Jesus. Um feliz ano novo, um Natal abençoado para todos vocês. Deus os abençoe. Amém.